Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Muito bem, hoje estamos com uma das mais importantes médicas do Piauí, com a história de vida fantástica, de luta pela causa dos médicos no nosso estado e no Brasil. A doutora Lúcia Maria de Souza Aguiar dos Santos brilha hoje no Memórias Médicas Piauiense. Seja muito bem-vinda, vamos levar esse papo, eu tenho certeza que será riquíssimo, tal qual você tem toda essa importância na nossa medicina. Quem é a Lúcia? Em que lugar ela nasceu? Como foi essa criança, Lúcia? O que ela vivenciava na sua infância? E como ela chegou à universidade? Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Aqui é uma honra para mim. Poder falar um pouco essa história é muito especial, né? Ainda mais com você, que leva isso muito bem, essa história da medicina, como as coisas acontecem, é incrível como você faz e resgata muitas histórias importantes. Lúcia, filha de um piauiense com uma carioca, meu pai é médico, Arimatea Santos. A razão pelo qual eu e minhas irmãs fizemos medicina, com certeza, e a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Ele foi estudar na UFRJ, né? Medicina, e conheceu a carioca e a trouxe para cá. Então, essa mistura do piauiense com a carioca. A carioca, ela ficou mais piauiense do que qualquer uma que eu conheci. Ela se adaptou perfeitamente bem, embora meu avô tinha uma preocupação da moça não se adaptar. Me lembro dele dizendo isso, né? E quando ela chegou, eles chegaram recém-casados, uma das preocupações dele, ele foi governador, o Joqueira, é nosso tio-avô, mas é o avô que a gente sempre teve, é tio do meu pai, mas foi um pai para ele, foi quem o criou e tudo. E aí ele tem uma coisa interessante, porque ele tinha umas tiradas interessantes, ele dizia assim, pegou uma revista, né, daquelas revistas de casa, Cláudia, naquele tempo, e mandou quem construía as coisas para ele, olha, copia esse banheiro igualzinho, principalmente o banheiro, eu quero um banheiro igual lá do Rio de Janeiro, do pessoal do Sul. Porque na cabeça dele ele achava que era o mais importante para uma mulher, né? Então foi assim. A influência para ser médico foi o pai? Com certeza, Luiz, com certeza. A gente respirou medicina desde que nasceu. Meu pai, ele não fumava, não bebia, ele era impressionado em estudar. Diz que era a forma mais democrática, a forma que igualava os homens. A única forma de igualar os homens era através do estudo. Aí ele dizia isso pra gente. Mas era frequentemente ensinando aqueles valores pra gente que ele chamava supérfluo, o que é que tinha valor real e o que é que não tinha. Carro, roupa, ele disse é supérfluo. Livro, não. Então, assim nós fomos criados, né? É fonte de inspiração e é o norteador desses filhos todos, que quase todos são médicos, não é verdade? Isso. A doutora Lúcia, na faculdade, ela frequenta a faculdade dentro de Teresina, na Universidade Federal do Piauí? Sim, porque ele foi um dos fundadores da Universidade Federal do Piauí. Sim. Ele foi que criou a ginecologia, né? Tanto no HGV, Clínica Ginecológica, como na universidade. Tirou a ginecologia da cirurgia geral e aí nasceu a ginecologia. Então, ele fez um serviço público em ginecologia e também um serviço privado, né? Da qual você não distinguia. O médico Arimatea Santos, que trabalhava no público, era o mesmo que trabalhava no privado. E eu vi isso acontecer, eu vi, assisti, eu acompanhei. Então era assim, com uma paixão que a gente via aquele labor dele, né? Porque ele passava essa paixão para a gente. O professor Arimatea, ele não só influenciou a família, como uma série de ex-alunos se tornaram ginecologistas, também por esse perfil que ele transmitia a todas as pessoas. Aí a gente vê claramente, você além de tornar-se médica, também se torna ginecologista. Essa coisa também foi influência dele ou houve algum outro aspecto? Você chegou a conviver com outros ginecologistas para poder sofrer essa influência?
Olha, eu pensei sim em outras especialidades, né? Mas como eu acompanhava o trabalho dele, aí criei algumas paixões, como por exemplo microscopia. Ele tinha uma coisa impressionante. Aí ele dizia, olha, a ginecologia, ela é uma especialidade completa, porque você, assim, ele nunca impôs nada pra gente, tinha uns argumentos que eram irrefutáveis. Só olha, você vê a parte clínica, propedêutica e a cirurgia, então ela é muito completa. E ele era realmente um apaixonado pela medicina, pelo estudo. Ele adorava microscopia. Ele chegava a fazer revisões já na sua vida, já com os seus 50 e tantos, 60, nunca ele dizia, vou fazer uma revisão em radiologia que eu estou precisando. Era assim, então a gente acompanhou aquilo. E ele era apaixonado por microscopia. Em ginecologia, ele trouxe a prevenção de câncer ginecológico, do colo do útero e de mama. Né, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro mamógrafo do Piauí, foi dele, comprado a duras penas, pago na moeda francesa, né, e que ele trouxe para o Piauí. E ele era a prevenção de câncer ginecológico, esse exame Papa Nicolau, foi ele que trouxe para o Piauí. Então, várias passaram... Isso faz nascer a citopatologista? Isso faz nascer. Porque quando eu fiz medicina, a gente tinha as cadeiras básicas, a histologia, eu me apaixonei por microscópio. E eu, pronto, fiquei apaixonada por microscópio, fui monitora de histologia na Federal. E eu sabia que ele organizava a clínica ginecológica por setores e a microscopia, a histologia era a menina dos olhos dele. Sim. E ele tinha dificuldade, porque me lembro dele falando com os outros, vai dizer, nem todo mundo gosta de microscopia, isso não é uma coisa que todo mundo gosta. E chegava a chamar um médico e outro na clínica, você não quer fazer, tem que sair do Piauí, tem que... E quando, Luiz, é engraçado, quando eu cheguei para dizer, olha, eu gosto de microscopia. Aí ele disse, como assim? Mas você não tem perfil para isso. Aí eu disse, tem perfil? Tem. Você não anda, minha filha, você voa. Você, depois de adulta, foi que ele e minha mãe foram dizer que eu era hiperativa. E eu disse, o senhor nunca me avisou? Ele disse, não, porque você ia botar a culpa em tudo nisso aí, isso não tem problema nenhum, se bem orientado. Então ele dizia, ele tinha umas coisas que ele botava na cabeça e descrevia pra gente. Ele disse, olha, microscopista é aquela pessoa que gosta de falar pouco, que é quieta. Essa pessoa não vai ser um bom clínico, porque o clínico tem que falar, ele tem que... E você não, você fala, você argumenta. O microscopista é aquela pessoa quieta. Ele disse, olha, mas a pessoa quieta, ela gosta mesmo de microscópio, gosta de microscopia, tem que ver isso. Não, mas esse pai conhecia a filha? Conhecia. Porque você se tornou uma citopatologista, mas ao mesmo tempo uma certa atividade de defesa da causa médica. Que isso tem muito a ver com esse perfil que ele traduziu de você. Essa fase vai nascendo aos poucos, né? Porque quando você termina o curso de medicina, você faz residência em gineco aqui em Teresina, e você vai para o Rio de Janeiro um período? Você chegou aí nesse período? Sim, cheguei aí justamente que nessa época eu já me apaixonei por microscopia, por histologia, e fiz o concurso da universidade para a disciplina de histologia. Foi aí que eu o convenci, né, das minhas habilidades como histologista. E quando ele me indicou para os grandes serviços, o Moncorvo Filho da UFRJ e da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com o professor Zé Maria Barcelos, que era um patologista muito amigo dele, do qual ele admirava muito, ambos se admiravam. Certo. Aí ele viu que eu tinha, podia não ter aquela característica da pessoa quietinha, mas eu era apaixonada por história, eu era uma histologista, né? Então assim eu o convenci. E passei um período no Rio. Aí nessa época eu já tinha uma filhinha, já tinha passado por um primeiro casamento. Aí ele disse, bom, mas tem uma outra coisa. Você vai sair do Piauí e tem a filha. Aí já falou o pai, né? Porque a gente fez ginecologia, você viu tanto serviço de excelência que ele fazia, então, que ele tinha criado. Então, isso foi, e a microscopia foi dessa forma. Mas aí veio o pai. Olha, você tem uma filha pequena. Naquela época, no Rio de Janeiro, estava muito negócio de sequestro de crianças, tudo. Aí ele disse, não aí é minha neta, não é de bom tom, é perigoso você levá-la.
você vai ficar, deixa ela comigo e com sua mãe, você vai. E aí, Luiz, aí ele ficou esperando, né? Aí eu disse, vou. E ele ficou impressionado. Depois a minha mãe disse, teve uma certa época nesse período que eu passei fora, que ele levou para ela ficar comigo um tempinho, né? Sabia da saudade que eu tava. E quando ela veio embora, eu me lembro, eu caí no choro, assim, desabei. E ele calado, aí disse assim, você quer voltar? Eu disse, não. Não, eu não quero voltar. Ele disse assim, saiba que, quando eu falo, eu me emociono. Poucas mulheres fariam o que você fez. Vai se mostrando aquela mulher, aquela médica determinada, né, em lutar pela sua vida, né, por buscar os caminhos que são o próprio. Isso, de certo modo, fica a impressão de que essa sua formação talvez tenha sido o tijolo essencial para chegar a essa doutora Lúcia de hoje. Essa doutora Lúcia com a história dentro do sindicalismo, do Piauí, de buscar a garantir a autonomia dos médicos, a garantir o bom exercício da profissão médica. Quando é que essa vida do sindicato começa a entrar na sua vida verdadeira? Quando é que essa bandeira de luta da causa médica você tomou as mãos? Foi no exercício da medicina. Realmente, a minha característica sempre foi assim. Eu fazia medicina, só para lembrar, pegou um amigo dele, chefe de clínica, e foi falar de mim, né? Que eu estava lá passando na disciplina tal, e que estava reivindicando. Disse, olha, a Lúcia, sua filha, está lá. E disse praticamente, em outras palavras, se vira, porque ela vai reivindicar do início ao fim. Você não a conhece, nem eu posso parar ela, entendeu? Então, ela vai dizer o que é que não tá, vai dizer o que é que não tá bom, o que é para vocês melhorarem. Eu não interfiro nisso. Então, foi sempre minha característica, realmente, desse jeito. E foi durante a minha vida como médica, né? Eu já estava aqui, já era citologista, já tinha ginecologia, obstetrícia. Foi conselheira do Conselho Regional de Medicina? Sim. Me chamaram, na época eu participava, sempre fui achei importante participar da minha vida da vida da política médica, da minha categoria, as discussões. Eu sempre tive na minha cabeça que ninguém faz nada só. Eu acompanhei um homem que foi um baluarte da ginecologia, tanto no serviço público que ele criou, como no privado. Então, eu tinha uma ideia do médico, do que é que o médico tinha que ser. Ouvia muito isso, acompanhava. Mas na minha cabeça eu sempre pensei, ninguém faz nada só. Para a gente continuar essa medicina que a gente admira e que a gente tinha, a gente tem que ter uma categoria, a qualidade, tanto no ensino, porque é uma coisa só. A formação médica, a formação acadêmica e depois na residência e o labor é uma coisa só, Luiz, é só uma continuidade. Sim. Se a categoria médica, se a gente como médico não tiver bem, né, se a nossa profissão estiver sendo aviltada, precarizada, sucateada, nenhum de nós vai conseguir fazer a medicina como deve ser. Até porque nós, quando a gente faz medicina, a gente faz porque tem aquela afinidade. Nós somos a humanidade do médico, ela é muito aflorada. E não tem como a gente não pensar no nosso paciente, todos os nossos pacientes, saber, principalmente aqueles vulneráveis, né? Você tem um trabalho belíssimo em câncer de mama. Sabe da importância de ter alguém lutando junto com essas mulheres, que principalmente as vulneráveis, que não tem quem fale por elas, que não tem acesso. E a gente, quem faz medicina, tem isso aflorado. Eu não sei se eu estou certo, mas eu vejo a doutora Lúcia assim, ela frequenta o Conselho de Medicina, é professora da universidade e vivencia a outra ponta da história médica, quando você se torna médica da Prefeitura de Teresina, onde você vai sentir na pele a dificuldade da prática médica. Isso ajudou a solidificar essa coisa do sindicalismo dentro de você? Muito. A assistência, né? Nós médicos, a gente tem as duas vertentes, você pode ser funcionário público e autônomo. E eu era funcionária pública. Trabalhava no Hospital de Getúlio Vargas, fiz minha residência lá, vi as pessoas carentes, as pessoas que eram, né, que tinham a dificuldade de chegar, aquelas que a gente prestava assistência. A gente faz o nosso curso tratando mulheres, né, que vão para o serviço público. E
quando me formei, fiz o concurso e estava na assistência, eu vi eu vi a obrigação da gente lutar por aquilo ali, por um serviço de qualidade. Eu não vejo como um médico que não veio o todo. O médico, para mim, ele não pode, e um ser humano, todo cidadão. Essa história da cidadania sempre foi muito aflorada em mim, a história dos direitos, do que é seu dever, e principalmente o médico. O médico é a elite cultural de uma sociedade. Então, nossa responsabilidade social é muito grande com a nossa comunidade. Né? Eles exigem muito do médico, porque a gente lida com vida, eles esperam muito de nós. Então, na assistência, eu via essa necessidade de lutar por isso, por uma saúde de qualidade para a gente ofertar para a população. E dentro desse olhar da vida sindical, você consegue enxergar vitórias nessa luta dentro do sindicato médico, nesse período que você vivenciou o sindicato? Sim. Passei mais de 16 anos como conselheira, fui convidada por esse perfil de participar. Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina. Depois me veio o convite, também por esse meu jeito, pela minha participação, de organizar, de reestruturar o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. E assim eu fiz, né? E, olha, é gratificante, né? Eu não tenho nem palavras para dizer que é uma ferramenta que a gente tem não só para manter a profissão médica na linha, não lutar contra a precarização, pela qualidade dos serviços, dos hospitais, né? Mas... E esse seu trabalho dentro do sindicato aqui, ele tem uma ressonância nacional. Todo médico nesse país que está envolvido ou na garantia, incomodado com a prática médica no país como um todo, conhece a doutora Lúcia Santos. E isso faz com que essa doutora do Piauí chegue a presidir a Federação Nacional de Médicos. E eu acho que isso é um momento extremamente importante, porque você é a primeira mulher que chega a assumir um cargo desse nível, né, a nível nacional. Como é que a doutora Lúcia se sente agora com esse novo momento da vida dela, que tem uma responsabilidade também muito grande? Muito, Luiz. Como você se enxerga nisso? Como você se sente confortável ou você ainda está com muito medo, digamos assim? Olha, Luiz, é muito gratificante quando a gente vê um trabalho que executou, com certeza o executou bem, a ponto de chegar a uma representação nacional. Então, a primeira médica e mulher a alcançar uma entidade nacional, uma presidência da entidade nacional, e ver que isso foi fruto de muito trabalho. Não foi dado por ninguém. Claro. Né? Foi batalhado isso, foi um trabalho feito. Então, não tinha como dizer que, uma vez até numa discussão acirrada entre que sindicalista pessoa, eles são bem exaltados até, são bem... E aí um dizia assim, mas eu sou o 4º PIB do Brasil, você é o 24º PIB. Eu disse, pois então palmas para mim, que fiz no sindicato médico do 24º PIB, de um estado com 24º PIB, chegar à presidência da FENAM. E cheguei pelo meu modo, pelo trabalho, né? E é gratificante, porque nós estamos podendo fazer um bom trabalho, né? Tivemos agora envolvido na discussão do Conselho Nacional de Residência Médica, que está em risco, a próprio feticídio, então vários temas que, com a representatividade nacional, a gente chega lá no Congresso Nacional, vê que pode alcançar mais, né? E eu todo dia de manhã eu acordo assim, nossa, né, com aquele friozinho às vezes, será que eu estou dando o meu melhor? Estou deixando alguma coisa passar? Porque eu sou muito detalhista, muito, me exijo muito. Então, eu sempre estou fazendo essa reflexão, como em tudo na minha vida. E ver que a gente está conseguindo fazer muito pelo Piauí e pelos médicos brasileiros, uma piauiensezinha, nossa, é muito gratificante. E agora, depois de outra mulher à frente de uma entidade nacional, eu fui, FENAM, primeira mulher em 50 anos de existência. Aí nós tivemos a Eliette Bosquelar, a primeira mulher em 194 anos. E nós estamos, que bom que a gente está fazendo
tácito, um acordo tácito, mas uma dobradinha na reunião das entidades médicas, nas reuniões, agora esse debate do Conselho Nacional de Residência Médica, que estão querendo mudar as regras na residência, que é muito grave, isso é uma ameaça muito grande para a formação. Sim. A condução dessas duas mulheres e vê-la lá, e como sem... Eu tive na posse da doutora Eliette, a respeito, a admiro muito, e nós somos da Academia de Medicina, né, do estado do Piauí, e fui como presidente da FENAM, que eu recebi o convite, e sem nem tocar no assunto, mas tacitamente, nas reuniões, são as únicas duas mulheres, a gente vai fazendo, sabe, levando o nosso raciocínio, respeita o nosso raciocínio, que é impressionante, porque, Luiz... Quem sabe a docidade feminina vai traduzir melhor essa prática médica que nós estamos tão precisados. Né? Eu ouvi de um dirigente nacional, de um presidente de uma entidade nacional, dizer assim, é doce, mas é firme. Então, isso tem um alcance maior. Então, eu acho que é essa regra. Não que seja fácil, Luiz, porque eu acho que a gente tem que deixar bem claro, nós como formadores de opinião, já disse, como elite cultural de uma sociedade, a gente sabe, não é privilégio, é responsabilidade. A gente sabe que tem temas que a gente não pode fugir. E eu, como mulher, eu não posso deixar de dizer isso. Essas pautas de homofobia, racismo, xenofobia, misoginia, elas não são de reserva política ou ideológica. Elas existem, elas são verdadeiras e são reais. Então, eu me sinto na obrigação de estar aqui, dizer que não foi fácil, que discutamos essas pautas, não que, eu deixo bem claro, que tem que ser por mérito, mas também confessar que mesmo com mérito, as mulheres têm que fazer um esforço muito maior. Isso é real, não é fictício. Por várias vezes, ao ouvir falar em você em defesa da causa médica, você mudou a minha opinião. Tal qual o modo enfático de você falar, a vivência que você tem dessa luta, e fez com que a gente amadurecesse e não percebesse um certo nível de vulnerabilidade que os médicos têm na sua própria profissão. Não só do ponto de vista do exercício da prática médica, mas também da autonomia de liderar, da relação médico-paciente, que você luta com uma garra enorme e por isso é tão admirada e por isso está onde você está. Tenho certeza que isso é real para todos nós. De fato, nós estamos aqui conversando com uma das mais importantes médicas que o Piauí produziu, com uma história de vida fantástica no sindicalismo do país e que com certeza enriquece a historiografia médica piauiense, e eu tenho absoluta certeza que foi um prazer enorme conversar com você. Eu queria, para a gente encerrar nosso papo, que você deixasse uma mensagem de empoderamentos na causa do sindicalismo para os novos médicos. Haja vista que nós estamos nascendo um novo tempo, com um volume enorme de médicos, que talvez possa constituir uma desagregação, né, deles na importância dessa luta do exercício da profissão. Que mensagem você gostaria de deixar? Uma mensagem de otimismo. Ótimo. As coisas mudam, os valores mudam e nós estamos inseridos dentro da sociedade. Assim como as relações de pais, filho, marido e mulher, as relações médico-paciente também tendem a mudar. É uma mensagem de otimismo, só dizer que eles não desistam, que acompanhem as suas instituições, estejam sempre participando das suas instituições, das discussões, porque além de cidadão, nós temos aquela responsabilidade com a vida humana. Então, a nossa responsabilidade, repito mais uma vez, ela é maior talvez do que outras pessoas, pelo menos muitos os veem dessa forma e nos cobram assim, né? Que participem, que não deixem de dar o seu melhor nunca. Dinheiro não é tudo, né? Quem faz medicina faz por amor. Eu sei que a gente tem que tocar nessas coisas, Luiz, porque eu luto pelo trabalho médico, pelo labor. Eu sei da importância de uma remuneração digna para os médicos.
mas dizer que estejam juntos para fazer essas lutas. Porque a autonomia médica é algo que a gente não pode abrir mão. E se a gente não abre mão da autonomia médica, a gente não abre mão também da valorização profissional, inclusive a pecuniária, aquela que é necessária para a gente estudar, para a gente fazer a nossa educação continuada, para dar o melhor para o nosso paciente. E outra, dizer especial para as mulheres, que elas não têm que escolher entre ser companheiras, mães e médicas. Elas não têm que escolher isso. Dá para fazer tudo na sua vida. Não deixem que digam diferente para vocês, mulheres. Dá para fazer sim tudo. As coisas, as responsabilidades em casa têm que ser divididas, embora a gente sabe que cada um tem os seus pendores, e muitas vezes até a própria mulher ela não tem pendor, ela é casada com um chefe e ele vai lá e assume essa parte. Então, assim, elas não precisam escolher entre ser médicas e serem companheiras ou mães. Muito bom. Muitíssimo obrigado, doutora Lúcia, pela sua presença. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.